Deixa eu ver qual que vai ser o assunto do vídeo de hoje. Fonêmica, eu já gravei um vídeo sobre isso, mas eu vou gravar novamente. Porque ele é muito importante, né? Ter um entendimento um pouco melhor do que seja isso. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre fonética e fonologia. Atualmente estou em fonologia, fonêmica, né? E nós vimos no vídeo passado que fonêmica é a organização da cadeia sonora da fala e orientada por certos princípios. Então é a organização da cadeia sonora como um todo. Isso é basicamente fonêmica. Sendo a fala um contínuo, observamos que um segmento pode ser alterado por um segmento que o procede ou que o segue. Precede, né? O que o precede ou o que o segue. A alteração de um segmento a partir de segmentos adjacentes se dá pelo fato de os segmentos em questão compartilharem de certas propriedades fonéticas. Então aqui é para a gente entender que fonética é uma coisa, ou é um elemento, ou é um nível linguístico menor do que fonologia, ou do que fonêmica, ou do que fonema. O fone ele é anterior, enquanto que aquilo que é fonética é anterior é a menor unidade da língua, enquanto que a fonética, a fonologia, ela já entende a cadeia sonora da fala como um todo, e que isto é orientado, esta cadeia sonora é orientada por certos princípios. Então vamos ao assunto de hoje, que é a fonêmica propriamente dita, de acordo com o texto que eu estou utilizando aqui no canal, deste livro aqui, ó, Fonética e Fonologia do Português. Foi um livro que eu utilizei na faculdade, na disciplina. Aliás, eu estou na faculdade atualmente, quinto período, mas eu utilizei nesta disciplina de fonética e fonologia. Fonêmica. Um dos objetivos centrais da fonêmica é fornecer aos seus usuários o instrumental para a conversão da linguagem oral em código escrito. Então, este é um objetivo central da fonêmica, converter aquilo que é oral em linguagem escrita. Observe o título do livro Fonêmica, uma técnica para se reduzir línguas à escrita. Phonemics, a Technique to Reduce Languages to Writing, de Pike, de 1947. Kenneth Pike é membro do Summer Institute of Linguistics, SEL, cuja base financeira é proveniente da Wycliffe Bible Translators. O SEL é uma organização que treina missionários para atuarem principalmente na África e nas Américas com o objetivo de aprender línguas nativas e convertê-las a um código escrito. O objetivo final de converter a linguagem oral ao código escrito é a tradução da Bíblia com propósitos religiosos. Missionários desta organização atuam no Brasil desde 1959 e hoje possuem uma ampla sede em Brasília. A atuação linguística, educacional, religiosa e política do CIR no Brasil é discutida criticamente em Leite 1991. Provavelmente alguém que é contra essa ideia de utilizar esse tipo de estudo com fins religiosos cristãos. A gente já sabe que é mais ou menos por aí que todo mundo é contra isso, mas não faz sentido nenhum. Apresentamos a seguir uma explanação teórica do modelo de análise fonêmica. Adotamos os pressupostos metodológicos e teóricos propostos por Pike, 1947. Aspectos da análise do português seguem a proposta de Matoso Câmara. O texto é organizado em sessões teóricas seguidas de exercícios. Espera-se que o leitor faça os exercícios antes de dar continuidade à leitura do texto. ênfase é dada à análise fonêmica do português brasileiro. Neste modelo do Pike, assume-se que as estruturas da língua são uniformes e, portanto, os procedimentos metodológicos adotados serão adequados à análise de qualquer língua. Aceitam-se, portanto, algumas premissas que se relacionam às características universais das línguas. O material linguístico a ser trabalhado em uma análise fonêmica será aquele corpus transcrito foneticamente entre colchetes. Transcrição fonética. Só para relembrar, né, fonética, que é anterior a isso aqui, fonética é a transcrição, descrição dos sons da fala humana, né? E aí, existe uma maneira de fazer essa transcrição através do alfabeto fonético internacional. Após adotarmos os procedimentos de análise a serem apresentados nas próximas páginas, teremos uma representação fonêmica que será transcrita entre barras transversais. Então, representação fonêmica é diferente de representação fonética, basicamente por este símbolo. Uma é um colchete, que é na fonética, e o outro é barras transversais na fonêmica. A relação entre uma representação fonética entre colchetes e uma representação fonêmica entre barras transversais não será necessariamente idêntica como no exemplo da palavra babá ou baba. Podemos ter, por exemplo, a representação fonética pintor, que relaciona-se com a representação fonêmica pintor. Eu falando aqui não faz sentido, mas é o que está no texto ali. No texto, na transcrição fonêmica e fonética. Observe que no exemplo da palavra pintor, a representação fonética pintor é diferente da representação fonêmica pintor.
para que possamos, de fato, ter uma diferença, para que possamos compreender melhor os níveis de representação fonética e fonêmica, então passemos à apresentação das 4 premissas básicas postuladas pelo modelo. Isso porque na análise fonêmica é feita uma análise diferente mesmo do que a fonética. Alguns símbolos podem ser diferentes e é isso que nós vamos descobrir nos próximos vídeos, onde eu finalmente tratarei sobre as premissas da fonêmica. No vídeo passado eu tratei sobre uma introdução do que seja fonêmica. Vou deixar aqui no final do vídeo. Valeu!